Muito bem, pessoal. Professor Luiz Santos com vocês, professor de Direito Constitucional. Nós estamos aí vendo a Constituição da República em alguns artigos importantes, resolvendo umas questões também. E nós vamos aí dar início, pessoal, ao estudo do artigo 5º da Constituição da República. O artigo 5º é o artigo maior que a Constituição possui, quer dizer, ele possui 78 incisos e alguns parágrafos, inclusive. E, portanto, é considerado aí pelos estudiosos aí dos concursos públicos como um todo, como um dos artigos mais importantes da Constituição. Ora, porque ele despenca nas provas, quer dizer, cai bastante, Nós temos avaliado aí em alguns concursos, ele representa praticamente a metade da prova de direito constitucional, e também porque dentro do ramo do direito constitucional, os chamados direitos e garantias fundamentais, sempre estão aí na roda dos concurseiros. Então a gente vai pegar aqui os incisos, avaliar, fazer a avaliação sistemática também com o caput do artigo 5º, que é o enunciado do artigo, e vamos avançando, portanto, nesse sentido. Muito bem, pessoal. Aqui nós vamos, antes de mais nada, levar em consideração os apontamentos constitucionais do artigo 5º. Olha lá. Todos são iguais perante a lei. Então, a esse dispositivo da Constituição, que é o caput do artigo 5º, nós chamamos de princípio da isonomia, que vem dizendo que todos são iguais, mas, assim, igualdade jurídica, não? Olha lá. Todos são iguais perante a lei. Então, quer dizer que se a lei fizer alguma distinção, se a lei fizer alguma distinção, tudo bem. Quem não pode fazer distinção, na verdade, somos nós. A lei pode, e ela faz. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, seria esse aqui o maior bem jurídico. A liberdade, o segundo maior bem jurídico. A igualdade seria o terceiro. A segurança, o quarto. E a propriedade, o quinto maior bem jurídico. O quinto maior bem jurídico. Então, que fique claro para vocês aí que essas regras que nós vamos estudar aqui, no tocante ao artigo 5º, é uma regra válida para brasileiros, é uma regra também válida para estrangeiros, e o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, pessoal, que esses direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade vai valer não somente para os residentes, mas também vai valer para aqueles que não são residentes, mas que estão passando por aqui, digamos assim. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele fez uma interpretação aí, que nós chamamos de mutação constitucional, para fixar como tese que vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade vale para brasileiros e para estrangeiros residentes no Brasil. Deixa eu colocar aqui, residentes no Brasil ou não. Ou seja, quem estiver aqui tem direito, seja residente ou não. Agora, por que o Supremo tomou essa decisão? É porque existe, pessoal, uma diferença entre os conceitos de residência e de domicílio. Tá certo? O domicílio é onde a pessoa está com ânimo definitivo. A residência é onde ela se encontra. Eu explico. Se você, por exemplo, mora em São Paulo e presta um concurso para Minas Gerais, dependendo aí se está na divisa, você pode ser que você queira vir para casa todo final de semana, tá? Sai de Minas, volta para São Paulo. Então, quer dizer, a sua residência é São Paulo, mas você se encontra em Minas. Então, seria uma diferença entre domicílio, que é São Paulo,
e a residência, que é onde a pessoa se encontra, no caso de Minas Gerais. Aqui vale também para brasileiro e para estrangeiro no campo internacional, né, do chamado direito alienígena, o direito internacional, direito fora do país, tá certo? Seria dizer o seguinte: o brasileiro ou estrangeiro que estiver no Brasil, resida aqui ou não, terá os direitos consagrados no caput do artigo 5º, portanto, tá certo? E aí, só lembrando vocês aqui que esse primeiro trecho que nós já começamos a falar recebe o nome de princípio da isonomia. Deixa eu só transformar isso aqui num O, isonomia. Quer dizer, todos são iguais perante a lei. Muito bem. São direitos constantes aí do caput do artigo 5º, que nós vamos chamar a partir de hoje pelo método mnemônico de Wilps. O que seria esse Wilps? Wilps é o método mnemônico para encurtar os direitos da vida, V, igualdade, I, liberdade, L, propriedade, P, segurança, S. Então, quando nós pensamos em Wilps, nós estamos, na verdade, tentando decorar os direitos do caput do artigo 5º da Constituição, né, que são também chamados aí de direitos e deveres individuais e coletivos, tá, pessoal? Direitos, vou colocar aqui, ó, deveres individuais e coletivos, né? A ideia é que os direitos individuais, inclusive, são cláusula pétrea, não poderão ser abolidos por emenda constitucional. Os coletivos não, mas os individuais devem ser tratados no rol da chamada cláusula pétrea. E também um assunto que vem sempre na pauta aí, pessoal, é saber, né, quais são os limites dos direitos e garantias fundamentais, né? Quais são os limites? Porque tem direito pra caramba, tal, mas ultimamente o Supremo Tribunal Federal tem tomado umas decisões aí inovadoras, tal, dentro desse campo, né, dos direitos e das garantias fundamentais, alegando que não existe direito ilimitado. Todo direito tem que obedecer um limite. O limite está onde, professor? O limite está na própria Constituição. Tá certo? Então nós vamos ver daqui a pouquinho assim, ó. É livre a manifestação do pensamento. Aí põe um limite, sendo vedado o anonimato, né? Ou seja, vocês começam a perceber que os limites dos direitos e garantias fundamentais, eles constam, né? Eles estão, portanto, na própria Constituição Federal, né? Está na própria Constituição Federal. Ela mesmo vai, digamos assim, impor os limites para as pessoas, né? Ou seja, ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa, convicção filosófica, política, ideológica, partidária, não pode. Salvo, aí o limite, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, ou recusar-se a cumprir a obrigação alternativa fixada em lei. Quer dizer o que isso, professor? Quer dizer, filho, que o Brasil é um estado laico, não tem religião oficial, aqui há liberdade religiosa, mas ninguém pode alegar a questão religiosa, a liberdade religiosa, para não cumprir as obrigações. Tá, então isso aí é um limite, claro, é um limite colocado pelo próprio Constituinte, né? A grande discussão hoje em dia que se trava é se o Supremo Tribunal Federal pode criar limites fora da Constituição, realizando o que nós chamamos de mutação constitucional. Eu não vou entrar nesse mérito com vocês não, para nossa aula não ganhar um viés político, tá certo? Cada um vai ver aí sobre o prisma que quiser ver. Nós vamos ficar aqui mais pautado na Carta Magna, que acho que é mais saudável ao nosso objetivo. Então veja, esses direitos que vocês estão vendo aqui, cada um deles, e vocês estão vendo, são 5 no total, eles serão, pessoal, na verdade, disseminados, espalhados pela Constituição em 78 incisos. Então vocês imaginem que existe aí 78 incisos da nossa Constituição que irão, né, difundir
os direitos do artigo 5º. São 78 incisos. Então, quando você pega, por exemplo, a vida, aí você vai dar uma olhadinha, né, do que trata o artigo 5º da Constituição. Quando você chega lá, pelo inciso de número 38, deixa eu me preparar aqui que o meu mouse é meio temperamental. Peraí, deixa eu apagar aqui. Então, quando você chega lá pelo inciso de número 38, você percebe na hora que o que está na pauta ali no 38 é a proteção da vida, né? E como é que a gente chega a essa conclusão? A gente chega, filho, porque a gente vê que no inciso 38 está colocado que é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados aí a amplitude de defesa, a soberania dos veredictos, o sigilo das votações e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então ali é claro que eu percebo que o que está na pauta é o tribunal do júri. Não é? Quando eu chego para olhar, por exemplo, o inciso 6, caminhando até o inciso 8º, eu vejo já o que está na pauta ali, não é outra coisa senão o Estado brasileiro como sendo um Estado laico, sem religião oficial, né? Quando eu caminho um pouquinho mais e chego lá pelo inciso de número 42, eu já percebo que o que está colocado lá é o crime de prática de racismo. E, portanto, né, filho, a prática do racismo, sendo crime inafiançável, imprescritível, colocando como pena reclusão, que é uma pena bem salgada, bem aguda, eu sei que o que está na pauta ali é a igualdade entre as pessoas. Se como eu vou caminhando, chego no inciso de número 36 da nossa Constituição, em que está colocado que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que está na pauta ali, professor? O que está na pauta ali, filho, é a segurança jurídica. Tá certo? A segurança jurídica, né? Que cada vez que a lei mudar, ela não pode alterar fatos já passados. A lei tem que valer para situações novas. E assim vai caminhando, né? Quando eu chego no inciso 22, o que está garantido ali? O direito de propriedade. Está garantido. É garantido o direito de propriedade, a propriedade atenderá à sua função social, a desapropriação será precedida de justa e prévia indenização em dinheiro, salvo os casos previstos na Constituição. Então ali já sei o que está querendo se proteger com aquilo, na verdade é a propriedade. Então assim, esses incisos da nossa Constituição, que vocês estão vendo aí, né? Não são poucos, são muitos, né? Chega a 78, eu coloquei alguns aqui para ilustrar para vocês, mas esses direitos, eles estão, na verdade, esparramados pela Constituição Federal. Sempre esses direitos, que são 78 incisos, sempre esses direitos, as garantias, os limites, quando tiver, né? Às vezes está no próprio dispositivo o próprio limite, né? Eles estarão, de algum modo, linkados, ou com a vida, ou com a liberdade. Às vezes é, na verdade, a igualdade que está na pauta, né? Às vezes é a segurança, às vezes é a propriedade. É isso. Muito bem. Vamos avaliando aqui com calma. Nós temos alguns incisos que merecem mais relevância aqui para nós, tá certo? Alguns incisos, digamos assim, que são incisos mais importantes. Olha lá. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Então, a ideia de igualar homens e mulheres nasce na Constituição Federal de 88, tá certo? Lógico que é nos termos da Constituição. Vocês vão perceber que mulher não é obrigada a servir às Forças Armadas,
que no caso de gestação a mulher fica em casa muito mais dias que o homem, por razões óbvias. É claro que também a questão que envolve a aposentadoria é diferente. Mas assim, se a Constituição não desigualou homens e mulheres, sinaliza então que eles são iguais sobre os demais aspectos não tratados pela Constituição. Ninguém será obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, né? Esse inciso 2 é o que sedimenta o chamado Estado democrático de direito, tá certo? Não, porque somente a lei pode me obrigar a fazer alguma coisa, né? Ou me desobrigar. Ninguém será submetido a tortura, tratamento desumano ou degradante, numa prática que infelizmente já aconteceu no Brasil, em boa parte do mundo, né? Tortura, tratamento desumano ou degradante, é uma coisa muito triste. Então a Constituição proibiu isso a qualquer pessoa, seja lá por qual motivo for, não colocou limite a esse freio que o Estado tem que ter, né? Tipo assim, ninguém será submetido à tortura, salvo. Não, não tem salvo, não pode, acabou. Agora olha aqui vocês, ó, é livre a manifestação do pensamento, e colocou uma vírgula, viram? Olha lá, sendo vedado o anonimato. Então esse aqui seria o limite. Eu posso falar o que eu quiser, escrever o que eu quiser, gesticular, mas eu tenho que me identificar. Professor, mas se manifestar o pensamento e desagradar o Supremo, vai preso, como aconteceu com Daniel Silveira e etc e tal. Filho, isso aí é uma anomalia. É uma anomalia. O Daniel Silveira manifestou o pensamento dele, e nem falo das prerrogativas que ele tem como deputado para manifestar seu pensamento. É que o Supremo dá um entendimento a esse caso e outros casos, né, pessoal? O entendimento que seria o que nós chamamos de interpretação, né, ou mutação constitucional. Porque o que está colocado aqui enquanto limite para a manifestação do pensamento é o quê? A proibição de anonimato. Seria a pessoa que escreve umas barbáries por aí, não? Ou vai na televisão e diz umas barbáries, faz lá suas narrativas e não se identifica. Né? E ao manter-se anônimo, ele impede o exercício do direito de resposta do outro, eventual processo contra, né, essa pessoa que andou falando umas groselhas aí. Olha lá, olha o inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização pelo dano material ou moral, ou à imagem. Ou seja, para vocês entenderem isso muito bem, os limites, né, dessa liberdade para manifestar, digamos assim, o pensamento, os limites estão na própria Constituição. E qual é o limite? Proíbe o anonimato. Tá, professor, não é limite de falar mal do Supremo, falar mal de uma pessoa, falar mal de uma instituição, falar mal do Congresso, falar mal do presidente da República, falar mal. Não! Não, o limite é não manter-se anônimo. Aí vem a ideia de que aquela pessoa que foi atingida em sua honra, em sua moral, ou ameaçado, o diabo que for, poder valer-se da legislação vigente para processar seu antagonista, vê-lo processado criminalmente, se a conduta for crime, ou do ponto de vista civil, para exigir uma indenização, se for o caso, ok? Agora, se a questão de prova versar sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre os direitos e garantias fundamentais e os limites, o que o Supremo Tribunal Federal tem dito e que vocês devem observar nos concursos é que não existe nenhum direito na Constituição ou na lei que não tenha que observar limites. Ou seja, quando esses limites não estiverem na própria Constituição Federal, o Supremo dará os limites. Tá certo ou tá errado? Nós não estamos aqui para dizer, né, pessoal? Mas para dizer simplesmente que é desse jeito e para efeito de prova que vocês tenham esse comportamento, portanto. Por fim, quero falar com vocês que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o exercício dos cultos religiosos, garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e também às suas liturgias. De sorte que no Brasil o Estado é laico, não tem religião oficial
todos devendo conviver, portanto, minimamente harmoniosamente, e lembrando que o Estado, quando ele for atuar na questão religiosa, é para proteger o local do culto, para que ninguém atrapalhe o culto, proteger a liturgia, que é o respeito, né, ao local do culto. Essa é a exigência constitucional, não mais que isso. Beleza? Então, o nosso país é um Estado que tem natureza laica, que quer dizer sem religião oficial, e mais que isso, respeita a liberdade religiosa e a consciência de crença e de culto também. O inciso 7 traz para nós a ideia de que é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares e internação coletiva. Então isso aqui, pessoal, vale para quem está internado em clínica de recuperação de drogas, de álcool, né? Pessoas que estão em manicômio por questão de saúde mental. Vale para quem está servindo nas Forças Armadas por um dever cívico, lembra? Lá o conscrito, tá lá com 17 anos e meio, 18, se alistou e tal, e foi recrutado, está lá servindo nas Forças Armadas, ou mesmo aqueles que já são praças ou oficiais, mas que por qualquer motivo estão também no sistema de internato. A ideia sempre é que quem estiver em internação coletiva, seja o que for, tá, pessoal? Manicômio, presídio, casa de recuperação, né? o internato militar, quartel, o que for, tem direito de exercer a sua religião lá também, inclusive de receber assistência religiosa lá também. Seja a visita do padre, do pastor, do rabino, do líder budista, enfim, não importa qual é o tipo de religião que a pessoa professa. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, a não ser que venha invocar isso para eximir-se de obrigação legal a todos imposta ou recusar-se a cumprir a obrigação alternativa fixada em lei. Nós podemos afirmar que a doutrina majoritária sustenta que os limites dos direitos e garantias fundamentais estão na própria Constituição, que é o que a gente está vendo aqui, ó, salvo se as invocar, né? Ah, professor, mas não poderia o Supremo Tribunal Federal colocar uma pitada de sal aqui, tal, apimentar isso, tal, modificar? Filho, o Supremo interpreta a Constituição, eu gosto ou não, você gosta ou não. Então eles poderiam mexer aí sim, como tem feito em outros dispositivos também, mas por enquanto não há que se falar nesse sentido, porque quando tiver alguma coisa do Supremo, como já aconteceu no tocante à liberdade de manifestação do pensamento, eu vou sempre comentar com vocês, beleza? Aliás, também tem coisa aqui envolvendo o Supremo atualmente, ó. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Isso aqui tem uma relação direta, pessoal, com a atividade jornalística, que uns vão chamar de blogueiros, outros de jornalistas. Enfim, não sei como você interpreta o tema. A verdade é que tem alguns blogueiros aí que andaram falando mal do Supremo, andaram tendo um comportamento contra o próprio Congresso Nacional, ou alguns ministros do Supremo, e que também tiveram aí mandados de busca e apreensão em suas casas, alguns chegaram a ter mandado de prisão e tudo mais, uns fugiram do país, enfim, esse é o momento que se vive aqui. Esperamos em Deus que em breve tenhamos um momento melhor no nosso país, do ponto de vista da segurança jurídica. Mas para efeito de prova, pessoal, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, ou seja, para ser jornalista, não precisa de ter licença. Foi decisão da Suprema Corte. O Supremo às vezes erra, às vezes acerta. Me parece que isso é normal. Então, consoante aí a liberdade de expressão, a atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, a Constituição não colocou um limite, não, exigindo uma licença, por exemplo, permitindo que houvesse censura em alguns casos, para efeito de prova, não. Tá certo? Para efeito de prova, não. Mas sempre deixando claro aí a vocês
que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 2020, 2021, especialmente, é no sentido de que não existe direito que seja absoluto. Qualquer direito pode sofrer restrição, porque ninguém pode fazer uso de um direito para praticar racismo, preconceito, para atingir a honra das pessoas, eventualmente das instituições também. Então, vale sempre a ideia de que você que está assistindo a aula, você pode concordar ou discordar, é seu direito, mas para efeito de prova, é sempre o que está escrito na Constituição ou o que o Supremo Tribunal Federal vier aí a interpretar, portanto. Beleza? Vamos em frente aí, pessoal? Beleza. Olha, classificação etária não é censura, tá? Então você poderia ter um filme ou uma peça teatral, tá certo? Uma novela, o que for, que traga uma classificação etária. Beleza? Isso não é proibir a novela, o filme ou a peça teatral de serem apresentados, até porque se impedir é censura, mas é simplesmente de restringir o acesso por ocasião da idade. Então, é um estudo feito por pedagogos, por psicólogos ou por psicopedagogos, enfim, chega à conclusão de que o filme, a novela, a peça teatral pode ter conteúdo que não seja recomendável para crianças, adolescentes, enfim. E aí vale aqui a máxima de Caetano Veloso, é proibido proibir, certo? Para lembrar vocês que não se proíbe a novela, não se proíbe a peça teatral, não se proíbe o filme, mas apenas se cria classificação etária, portanto. Bom, a nossa Constituição também protege a intimidade, a vida privada, a imagem e a honra das pessoas. Então está colocado também no texto constitucional que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Então assim, pessoal, eu explico aqui, na visão do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então eu tirei do livro dele e estou passando para vocês aqui, tá? Intimidade é a vida pessoal do indivíduo. O que acontece da porta para dentro é a intimidade da pessoa. Quantos filhos você tem? Isso é sua intimidade, Isso é sua intimidade. Você é adotado ou você é filho legítimo? Isso é a sua intimidade. Agora, quando se questiona, por exemplo, quanto você ganha por mês, em que banco você tem conta, isso já é a sua vida privada. Já são coisas que acontecem da porta para fora, não é uma coisa do seu eixo familiar. Beleza? A honra está ligada aí aos valores que o indivíduo tem, que seria a dignidade dele. E a imagem é protegida, tanto a parte física, que seria a parte material, como também a imagem do ponto de vista da construção psicológica ou psíquica, que é a imagem moral. Ou seja, pessoal, uma pessoa que numa agressão aí corta a orelha de alguém e tal, ofende a imagem dela, do ponto de vista físico. Pessoa que fala mal de você, que deturpa a sua imagem do ponto de vista moral ou psicológico, ofende a sua imagem do ponto de vista psíquico, tá certo? Então, vocês devem entender que todo mundo tem uma imagem, que é aquela imagem que pode ser vista com os olhos e aquela imagem que pode ser compreendida com a mente sobre as pessoas, e ambas estão protegidas pela nossa Constituição, tá certo? Estão aí, portanto, protegidas pela nossa Carta Republicana, portanto. Beleza? Bom, um assunto que cai bastante nas provas aí da polícia, do TJ e outros concursos é o inciso 11, galerinha. Isso aí cai bastante, tá? A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ou seja, a casa é o santuário, é o local de descanso. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro. Aí a casa perde o caráter inviolável. Se não é flagrante delito,
não é um crime que está ocorrendo. Não é um desastre, ou não é para prestar socorro, para entrar na casa de alguém só se ela permitir, ou durante o dia, se tiver uma ordem judicial, uma determinação do juiz. Então vamos pensar juntos, tá? Se estamos falando de flagrante delito, desastre ou socorro, qualquer hora do dia ou da noite dá para invadir, arrombar a porta, entrar na casa de alguém para prender bandido, salvar alguém que está sendo vítima de um desastre, prestar socorro a ela. Não é nada disso que está acontecendo, aí tem que ter ordem do juiz, e ordem do juiz tem que ser cumprida durante o dia. Então vamos pensar juntos, tá, pessoal? É flagrante desastre ou prestação de socorro de dia ou de noite. É ordem judicial, tem que cumprir durante o dia. Essa é a diferença. Tranquilo, galera? Beleza? Muito bem. É importante salientar ainda a vocês aí que há possibilidade grande de cair na sua prova uma questão sobre esse assunto aí, do inciso 11. Então, vamos pensar juntos aí. Assaltante foragido refugia-se em casa de um amigo. Meses depois, informados do fato, agentes policiais dirigem-se ao local do esconderijo, mas são impedidos pelo morador de entrar na casa. Não é flagrante, vocês não podem entrar aqui. Bom, os policiais retornam e então à noite, munidos de um mandado do juiz, e mesmo contra a vontade do morador, penetram na residência e efetuam a prisão. Nessa hipótese, a prisão foi. E aí vem aqui, primeiro dizer o seguinte, a polícia está entrando com mandado, certo? Não? De prisão. Mas estão entrando em que horário? Olha aqui, ó, à noite. E nós sabemos que mandado judicial tem que ser cumprido de dia. Então vamos tirar aqui a letra A, a letra B, porque essa prisão não é constitucional, ela é inconstitucional. Vamos ver agora as razões de ser inconstitucional. Letra C, inconstitucional porque durante a noite a inviolabilidade do domicílio é absoluta. Não é não, gente. Flagrante, desastre, prestação de socorro, é de dia ou é de noite. Então, não. D, inconstitucional porque não se tratava de prisão em flagrante. Portanto, mesmo com mandado judicial, não seria possível entrar na casa durante a noite, sem o consentimento do morador. Essa é a resposta. D de dado. Essa questão aí, pessoal, ela vem bastante em prova, ela já é de prova anterior, tá? E está sustentada no artigo 5º, no inciso 11. Mais uma questão aí. O direito à liberdade, em seu sentido mais amplo, está estabelecido e garantido total e integralmente na Carta Republicana, no artigo 5º, inciso 2, que diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso aqui, né, pessoal, é a liberdade de pensamento, mas que restringe em razão do anonimato. Letra B. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando for necessário ao exercício profissional. Isso aqui também restringe porque o repórter, o jornalista, dá a notícia, mas não é obrigado a dar a fonte da notícia. C. Não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. Isso aqui também não se refere à liberdade plena, porque está se referindo, na verdade, à conduta, né, criminosa, ou seja, o conceito de crime. D. É plena liberdade de associação para fins lícitos, mas proíbe a de caráter paramilitar. Então também não é uma liberdade, né, que não sofra restrição. Me parece que a resposta aqui só pode ser a letra E. O direito de liberdade, em sentido mais amplo, está na Constituição. Olha lá. Ninguém será obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo se não for em virtude de lei. Isso é a liberdade no sentido mais largo, mais amplo, portanto. Resposta aí é a letra E, que está em perfeita harmonia
com o artigo 5º, inciso 2 da Carta Magna, tá certo? Da Carta Constitucional. Portanto, vejamos aqui mais uma questão. De acordo com a disciplina constitucional em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a correta. É plena a liberdade de associação para quaisquer fins, inclusive para militares. Ficou errado essa parte, né, gente? É só para fins lícitos. Será concedida pela União a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Resposta errada também, tá? Crime político ou crime de opinião não garantem, não permitem a extradição. Ninguém será extraditado por crime político ou de opinião. Então, a letra B também não cabe aqui. C. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, o exercício profissional. Seria aquela parte do jornalista poder trabalhar em paz, sem que ninguém venha oprimi-lo, né, por conta das informações que ele deu, querer tirar dele por toda a lei, né, a fonte da notícia, não pode. Então, vamos dizer que essa letra C está de acordo com a Constituição da República. Certo? A letra A não é, porque a criação de associações na forma da lei de cooperativas não depende de autorização do Estado. Então ficou errado aqui o que eu estou riscando para vocês. E a letra E diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos locais dos cultos, vedada na forma da lei a proteção aos locais de culto. Isso é mentira, porque não é vedada a proteção, coisa nenhuma, é garantida a proteção. Então ficamos com a letra C de casa, abstraída aí a partir do artigo 5º, inciso 14 do texto magno da Carta Constitucional, portanto. Ok, pessoal? Então, voltando aí para finalizar esse primeiro bloco de estudos do artigo 5º, espero que vocês tenham conseguido aí avançar um pouquinho nos estudos. Nós estamos aqui de maneira meticulosa avaliando cada um dos incisos do artigo 5º. Vai levar um tempão, mas não tem problema. Nós temos que avançar, pessoal, de maneira correta, austera, de modo a fazer uma coletânea do artigo 5º e seus dispositivos, né, deixando você realmente muito bem preparado para fazer a prova, tá certo? Conhecendo tanto a parte doutrinária, como também os entendimentos que o Supremo Tribunal Federal tem sobre os assuntos, e conforme eu venho já dizendo aí a vocês, nós temos todos os direitos de concordar, de discordar, mas para efeito de prova, nós temos que ter determinado comportamento, ok? E aqui compete interpretar a Constituição em definitivo, o Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Então, quando tiver algum tipo de interpretação da Suprema Corte, eu vou sempre trazendo para vocês aqui e dizendo qual é essa interpretação. Se eventualmente a prova cobrar, né, você estará bem preparado aí, portanto, ok? É isso aí. Voltamos depois com mais matérias do artigo 5º da Constituição. Olá, seja muito bem-vindo ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma das aulas, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório para a Guarda Civil Municipal da Praia Grande. Então nós temos o curso completo para você. Se você assistiu a esse vídeo até esse presente momento, continue para saber quais são as vantagens de ter um curso online preparatório aqui no Vencendo Concursos. Sabemos que a concorrência ela é muito grande e são matérias que não dá para simplesmente você ficar assistindo picadinho aqui no YouTube, por exemplo. Você precisa realmente estudar de maneira organizada, que você tenha tudo que realmente você precisa para mandar super bem nesse concurso. Então nós aqui do Vencendo Concursos montamos um curso online preparatório para você para o cargo aí de Guarda Civil Municipal, que eu quero nesse exato momento passar para vocês quais são as vantagens do nosso curso online preparatório. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, o curso você terá acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você já consegue acessar a nossa plataforma e começar a estudar conosco, tá bom? Como eu falei, né? O acesso ele é
imediato, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem. Acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem limitação de assistir aos vídeos, ok? Ele fica disponível para você até a data da prova e você assiste quantas vezes você quiser, certo? Você terá teoria e questões comentadas no curso, aliás, muitas questões comentadas pelos nossos professores. Então veja, pessoal, vocês terão as matérias básicas e também a parte de conhecimentos específicos que envolve legislação, Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direitos Humanos, Estatuto das Guardas Municipais, legislação da Guarda Municipal da Praia Grande. Então, tudo que realmente você precisa para ser aprovado nesse concurso, incluindo o direito penal também, que tem uma parte do edital que traz essa matéria, tudo bem? Então, você vai ter teoria e questões comentadas, material em PDF, que são os slides aí que os nossos professores utilizam nas aulas. Como que você faz para adquirir esse curso preparatório? É super simples. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações relacionadas ao curso preparatório, incluindo aulas demonstrativas como essa que você assistiu. Lá você vai ter também aulas demonstrativas para conhecer um pouco mais, né, da nossa dinâmica, dos nossos professores. Ok? Se assim você se sentir confortável, vai clicar no botão amarelo que tem lá e fazer a sua matrícula e aí escolher a forma de pagamento. Em falar em forma de pagamento, o valor do curso é super acessível. Na boa, vale muito a pena o investimento que você vai fazer. Olha só, esse curso está saindo por apenas, promoção especial de lançamento, tá? R$ 197, é isso mesmo. Apenas R$ 197, ou você pode parcelar em até 12 vezes. Fica 12 parcelas de R$ 19, gente. É menos de um preço de um lanche, de um sanduíche, certo? Então o que você faz? Já clica no link abaixo do vídeo, já faz a sua matrícula e já começa a estudar com a gente imediatamente para você alcançar a sua aprovação. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a gente se encontra lá dentro da plataforma. Já clica aí e já faz a sua matrícula.